Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim te ensinar essas quiches de bacalhau para você arrasar na sua ceia de ano novo. Elas ficam simplesmente deliciosas, a massinha super crocante, esse recheio suculento, tenho certeza que vocês vão amar. Bora conferir? Para darmos início, aqui eu tenho uma panela e nela eu vou colocar 1 litro de água. Eu poderia fazer essa primeira parte com leite, tá? Mas como não vamos utilizar o leite na massa nem no recheio, então ficaria um custo mais elevado. Com a água super atende. Vou adicionar aqui 15 gramas de alho, 3 dentes grandes, uma folha de louro, a minha estava quebradinha, eu coloquei 2, e 15 gramas de sal, uma colher de sopa rasa. Eu vou deixar esses ingredientes ferver para darmos continuidade. Aqui eu tenho 1 quilo de bacalhau já dessalgado, tá? Isso é importante, por isso que eu coloquei sal ali no começo. Se o meu bacalhau está um pouquinho salgado, eu não adiciono sal. Você deixa aí seu bacalhau de molho quantos dias forem necessário para retirar todo o sal e você poder fazer esse mesmo processo que eu estou fazendo aqui. Coloco ele para baixo, ó. Deixo a pele para cima. Se não couber na panela, deixa um de ladinho como eu deixei aqui. Ó, e eu vou deixar essa água voltar a ferver. Assim que ela retomar a fervura, eu fecho a panela, desligo o fogo e vou deixar esse bacalhau aqui parado por 15 minutos no máximo. Ó, passou 15 minutinhos aqui com o fogo desligado. Eu venho e vou retirar o meu bacalhau, que já está mais que cozido aqui. Com esse fogo aqui mais brando, eu consigo um ponto melhor no meu bacalhau. No leite ele fica mais gostoso ainda. Olha só, ele já está saindo em lascas, desfiando. E é isso que eu preciso. Agora, aqui está muito quente, eu acabei de tirar da água. Pode deixar amornar primeiro, se você preferir. Agora é retirar os espinhos, as peles e separar apenas as lascas de bacalhau, como eu estou fazendo aqui. Eu quero ele em lascas grandinhas mesmo, não precisa ficar muito desfiado. Assim vamos sentir melhor o bacalhau ao saborear a nossa quiche. Aqui já está pronto, olha, só o meu bacalhau em lascas. Olha, o final aqui dele já limpinho e desfiado dessa forma, está pesando 450 gramas apenas essa quantidade, tá? No início compramos uma embalagem de 1 quilo congelado. Ele reduz bastante. Toda essa pele, espinhos eu vou descartar. Feito isso, vamos dar sequência no processo. Aqui eu tenho uma panelinha e nela vamos adicionar 90 gramas de azeite de oliva extra virgem, 100 ml. Vamos acrescentar também 300 gramas de tomatinho cereja, já higienizados. Uma caixinha. Vou dar uma mexidinha aqui e vou tampar aqui no fogo médio. Porque esse tomatinho, ele vai começar a liberar toda a sua umidade, ele vai estourar alguns, e isso pode espirrar no fogão. Então eu vou deixar tampado aqui em foguinho médio, até eu conseguir ouvir o barulho de fritura, tá? Quando essa umidade toda sair, ele vai estourar, vai espirrar um pouco e vai voltar a fazer aquele barulhinho de fritura. De vez em quando eu venho aqui e dou uma mexidinha na panela. Esse processo, pessoal, vai ser rápido, tá? No máximo aí de 5 a 10 minutinhos. Olha, aqui eu já consigo ver esse barulhinho, eu vou abrir aqui para ver como é que tá. Pode observar que ele já está fritando, que a água aparentemente já secou. Olha, ele começa a pegar no ladinho da panela, tá vendo? Você começa a sentir que ele começa a dar uma grudadinha. Olha só, esse é o ponto. Tá? Agora eu deixo fritar mais um pouquinho aqui com a panela aberta para terminar de secar essa umidade. Olha, passado 1 minutinho aqui que ele já começa a dar uma grudadinha maior, eu já posso acrescentar o meu alho. São 15 gramas de alho, 3 dentes grandes cortados em fatias finas. Misturo bem para esse alho dar uma refogada e vai liberando todo esse sabor aqui no azeite. E agora que essa primeira mistura está pronta, eu vou passar ela para uma panela maior. Por que eu fiz na panela pequenininha? Para o tomate ficar mais envolvido no azeite.
tá? Pode ver como grudou um pouquinho aqui na panela, e isso é o que eu espero. E aqui a gente já sabe que tá no ponto perfeito. Eu só mudei de panela para dar sequência nesse recheio. Agora adicionamos 60 gramas de azeitonas verdes. Foram 25 azeitonas, elas não estavam muito grandes. 60 gramas de azeitonas pretas, utilizei 15 azeitonas porque elas eram bem grandes. Vou temperar com 15 gramas de flor de sal, uma colher de sopa rasa e 25 gramas de folhas de salsinhas, tá? Foi um maço grande, eu só higienizei e tirei as folhinhas. Vou misturar todo esse sabor aqui e essa é a base de sabor que eu vou colocar o meu bacalhau já desfiado que estava reservado. Agora eu vou mexendo para envolver todo esse sabor. Vocês não estão entendendo, não é uma quiche tradicional. É uma quiche que quando você morde, você sente todo aquele sabor de um bacalhau tradicional. Olha isso, olha a beleza desse recheio. Nosso recheio já está pronto. Eu vou colocar em uma vasilha e vou levar para esfriar e só podemos dar sequência com o recheio já frio. Enquanto o nosso bacalhau esfria, vamos fazer a massa. Aqui eu tenho 450 gramas de farinha de trigo sem fermento. São 3 xícaras e mais 1/4 de xícara. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Vou adicionar 12 gramas de sal, uma colher de sopa rasa. Misturo bem os secos, dessa forma fica mais fácil homogeneizar. E agora adiciono 270 gramas de margarina sem sal. É meio pote mais uma colher de sopa. Com as pontas dos dedos aqui, olha, eu vou incorporando toda essa margarina na minha farinha de trigo, tá? Eu não quero sovar essa massa, eu quero unificar apenas esses dois ingredientes. Não podemos desenvolver o glúten. Quanto menos sovarmos ou manipularmos, o melhor resultado vai ter. Aqui eu já consegui, olha, incorporar toda a margarina. A farinha já está hidratada, porém, olha, ainda está muito seca, ela não se une com facilidade, ela esfarela. Agora eu dou ponto nessa massa com creme de leite. Eu vou utilizar 60 gramas de creme de leite UHT, aquele de caixinha. É só um pouquinho até eu conseguir unir essa massa e formar uma massa macia. Como eu disse anteriormente, eu não quero desenvolver o glúten dessa massa, então trabalhe o mínimo possível. Daqui para frente, a quantidade desse creme de leite vai depender da sua farinha de trigo. Quanto mais forte ela for, mais líquida ela absorve. Então, se for necessário, você pode dar ponto com ovo, tá? Clara e gema misturada, o ovo inteiro, ou um pouquinho a mais de creme de leite. Aqui já deu com as 60 gramas de creme de leite e olha o ponto que ficou essa massa. Super macia. É esse o ponto que eu preciso. Eu vou colocar dentro de um saquinho. Eu aliso aqui, dobro e dessa forma que eu levo para a geladeira. Desse jeito, a minha massa dura até 3 dias em refrigeração ou 3 meses congeladas. Conforme a minha demanda, eu vou montando as quiches e assando. Pessoal, quem for produzir em larga escala, eu vou dar uma dica bem bacana. Se você tiver um processador, é mais prático ainda. Você coloca o trigo, a margarina, o sal e o creme de leite, tudo junto e dá algumas pulsadas. É muito bom no processador porque a gente consegue ter a certeza de não desenvolver o glúten. Você só vai ligar o processador até a massa formar. Tá vendo que formou uma bola? Aqui já é o ponto dela correto. Então a minha massa, olha, ficou pronta em alguns segundos. Olha a facilidade para quem for produzir grande quantidade. Agora é só retirar essa massa do processador. Olha, o mesmo ponto que conseguimos na mão. Coloco da mesma forma no saquinho, aliso do mesmo jeito e também vai para refrigeração. Foi só uma dica aí para quem quer produzir em larga escala. Agora vamos à modelagem das nossas quiches. Eu tenho forminhas aqui que elas têm 7 centímetros de diâmetro por 2,5 de altura. E consiste em pegarmos um pedaço da massa e modelarmos dentro dessa forminha. Tá? Então eu coloco um bom pedaço de massa, olha, e com os dedos eu venho achatando para fazer uma camada fininha aderida em toda a minha forminha.
Depois que eu ajeitei no fundo, ó, eu troco a posição de dedos e venho rodando ela para ir afinando essa massa. É muito fácil de fazer, pessoal. Olha, só deixar uma camadinha bem uniforme e a nossa massinha já está pronta. Aí eu tenho duas opções aqui. Ó, depois dela prontinha, essa minha forminha é muito fácil. Ó, quando eu aperto, a massinha já corta. Então eu só pressiono nas bordinhas para retirar todo esse excesso, tá? Essa é a primeira opção. E essas rebarbas que tiramos, vamos voltar a modelar em outra forminha. E aqui já está pronto. Outra situação seria a mesma coisa. A gente pega mais um pedaço de massa, abre na forminha, vai achatando bem, que o segredo é você ter a mesma espessura de massa em toda a forminha. Tá? Esse é o segredo. Se ficar partes mais grossas, acaba não assando por igual esse quiche. Com ela já pronta, em vez de pressionar, dependendo do seu tipo de forminha, é melhor vir com uma faquinha, ó, e cortar o excesso. Então, das duas formas dá muito certo. E mais uma forminha já está pronta. E para quem vai produzir em larga escala, em grande quantidade, é claro que a modeladora nos ajuda muito. A minha é da Vimaster, a única, gente, que consegue realmente manter as características desse tipo de massa. O que consiste? É uma prensa, então eu coloco a forminha, coloco uma bolinha de massa no centro e a máquina ela vai prensar a minha massa. Não existe modeladoras que ejetam massa que consigam trabalhar com essa textura, tá? É muito importante. A máquina ela já prensa e já sai prontinho aqui para mim. Eu só vou retirar as rebarbinhas. Quando você faz numa espessura um pouquinho mais grossa que a minha, você já pode colocar a quantidade de massa certinha, que você não precisa nem retirar as rebarbas. A minha aqui, por ser fininha, fica umas bordinhas ou outra, mas é muito rápido, é só apertar e retirar a sobra. Olha, deixa eu mostrar mais de perto. Eu coloco a massa e a forminha e a máquina faz todo o trabalho. Claro, gente, que otimiza muito tempo, dá certo fazer na mão e na máquina das duas formas, mas é muito mais rápido. E você consegue padronização de peso de massa, de espessura, tá? É claro, seu produto vai estar sempre igual. É nítido a diferença entre uma e outra. Aqui na máquina, eu consigo que cada quiche fique com 35 gramas de massa. Na mão, a gente acaba oscilando um pouquinho. É claro que você vai abrir a sua massa em muitas forminhas, tudo nessa primeira etapa, para depois rechear. Essa receita de massa e de recheio que eu ensinei para vocês, rendem exatamente 22 quiches desse tamanho que eu estou mostrando. Olha, eu venho com o recheio do bacalhau e eu vou colocando dentro das minhas forminhas. Tenham cuidado para que todas as empadas vá o tomatinho, vá a salsinha, vá a azeitona, olha, fique bem uniforme. Eu tô mostrando só algumas aqui, tá? Mas é claro que eu vou fazer o restante depois. E agora vamos fazer a cobertura de ovos para colocar sobre as quiches. Eu estou misturando aqui 400 gramas de creme de leite UHT com 200 gramas de ovos, tá? Então, são 2 caixinhas de creme de leite para 4 ovos. Vou misturar muito bem com o fouet até ficar uma mistura bem uniforme. E eu posso ou não temperar esse creme de ovos e creme de leite. Se o teu bacalhau tiver muito salgado, não há necessidade. Se o teu bacalhau foi feito no ponto certinho como o meu, coloca uma boa pitadinha de sal e pimenta do reino a gosto. Mistura bem e a cobertura já está pronta. Eu vou colocar esse creme em uma jarrinha de biquinho aqui, olha, para facilitar eu colocar nas minhas quiches. Mas pode colocar com colher também. Eu venho despejando um pouquinho desse creme em cada quiche. Vai escorrer até embaixo. Depois eu venho com um garfinho dando uma ajeitadinha para esse creme conseguir entrar no meio do meu bacalhau. Tá vendo? E agora eu completo com o creme.
todas devidamente completadas. Aqui eu tenho a metade, tá? Aqui tem 11, eu vou assar uma outra forma com mais 11, como eu disse para vocês, rendem 22 unidades. E agora é só levar em forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius por 35 minutinhos. E eu já mostro o resultado das quiches para vocês. Olha que lindas que ficaram as nossas quiches. Pessoal, a quiche nunca deve corar demais o recheio em cima, tá? É mais clarinho mesmo para esse creme ficar bem macio. Olha como ela está bem assada, todinha, por completo, tanto embaixo quanto nas laterais. Isso é muito importante, tecnicamente falando, de um quiche. E o centro tá suculento, tá cremoso, tá saboroso. Eu já vou mostrar para vocês todos esses detalhes. Aqui elas já esfriaram um pouco, eu já consigo pegar nelas melhor. E olha como ficaram lindas. Gente, um sabor, um perfume, um cheirinho. Pena que vocês não podem provar essa delícia. Olha isso. A crosta perfeita, o recheio lindo. Vai encantar os seus convidados, a sua mesa de ano novo. Bora provar essa delícia? Gente, fica boa demais. Vale cada mordidinha. Só façam e me contem se não é a melhor quiche que você já comeu na sua vida. Olha isso. Olha a suculência desse recheio. A massa super fininha. Não tem como não se apaixonar por esse salgado. Bora quebrar para vocês sentirem essa umidade? Olha essa textura. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Um feliz ano novo para cada um de vocês, que ele seja repleto de realizações. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!